Olá, estamos iniciando mais um programa da TV Pernambuco, da TVPE, né? Eu sou a professora Deise Moura, da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da UFPE, e hoje tenho o enorme prazer de receber a minha amiga, a professora, doutora Denise Botelho, que atualmente é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, essa semana a gente teve a oportunidade de discutir sobre diferentes temas, todos versando sobre o racismo no Brasil, né? E hoje, com Denise, aqui, que generosamente, diante de tantos afazeres, aceitou o meu convite. Então, como é que foi essa sua trajetória e até chegar na UFRPE, mas também com a fundação dos seus grupos de estudo, de pesquisa? Quem é Denise Botelho? Bom, Denise Botelho, como todo mundo vê, é uma mulher negra, candomblessista, lésbica, mãe e professora universitária. Do lugar, não é, da população afro-brasileira, na realidade do nosso país, estar aqui hoje já é algo bastante excepcional, porque nós, mulheres negras, quase sempre estamos à base da pirâmide social. O fato de eu ser uma paulistana, não é, um estado extremamente racista, já diz muito da minha trajetória e das dificuldades que eu encontrei na vida para estar onde estou. Eu me recordo que a minha primeira experiência de racismo que eu trago na memória foi com a professora Terezinha. Inclusive, eu ofereci minha dissertação para a professora Terezinha, que fazia todo mês festa de aniversário na aula, e nesse dia eu fui ajudá-la a varrer a sala. Não preciso nem dizer para vocês por que eu fui escolhida para varrer a sala. E a professora Terezinha tirou a vassoura da minha mão e disse que eu não servia nem para varrer a sala. Então, eu tenho a impressão que alguém que não serve nem para varrer a sala deve servir para bem pouca coisa, né? Mas, contrariando as estatísticas, contrariando a expectativa da professora Terezinha. E das diversas Terezinhas. Que ela não é única. Infelizmente, ainda que nós tenhamos hoje, desde 2003, a Lei 10.639, que trata da inclusão da cultura e história afro-brasileira e africana nos nossos currículos, a gente ainda sabe que as nossas unidades escolares são permeadas de racismo. Então, a professora Terezinha, também eu vou dedicar esse programa, não é, para que nós possamos, de alguma maneira, pensar que o racismo ele é atuante de forma bastante forte ainda nos dias atuais. Denise, nessa perspectiva, a academia, quando vê, né, o sujeito que trabalha com essas temáticas que estão bem mais relacionadas com a sociedade mesmo, com o que está ocorrendo, com o que está na alma até dos seus educandos, quando ela desqualifica, né, o profissional negro, porque o profissional branco, o educador branco, que estuda sobre os negros, precisamente pauta aí no tempo da escravidão, ele é até exaltado, né? Então, assim, acho que também aí existe um racismo institucional, a visão eurocêntrica, colonialista da academia, que, de certa forma, define até quem deve trabalhar com determinados temas, né? E nessa direção, o negro, a negra, que ocupa o seu lugar de fala e vai também problematizar e dar visibilidade, voz às questões vivenciadas por ele e por seu povo, ele sofre, na minha perspectiva, uma dupla discriminação, uma dupla criminalização até, no sentido que ele é tomado ou como anti-intelectual, porque ele só faz militância, então ele não faz ciência, né? Então, ele é um profissional menor. Então, acho que nós, negros e negras que estamos na academia assumindo esse papel, além de é importantíssimo trazer esse debate, né? Dar visibilidade a esse debate que ainda é muito silenciado na universidade, provocar esses nossos colegas para entender que a universidade tem uma dívida histórica com a população negra e indígena, né? Nessa direção,
papel dela de promover relações e uma educação intercultural que promova, de fato, a interculturalidade entre os saberes tradicionais, os saberes produzidos pelos diferentes povos, os saberes produzidos pelos movimentos sociais, e o movimento negro como um educador, né? E os saberes científicos. Então, é uma grande ignorância, é um ato de racismo, mas que a gente sofre, é discriminado e excluído. Como é que você vê isso? Bom, eu posso me dizer, né, que eu fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo e aí... Tá, um momentinho, desculpa. Eu acho que a pilha descarregou. Deixa eu só dar... Desculpa aqui, tá? De Denise? Foi Ou a dela? minha? Foi a de Denise ou a minha? Não, foi lá. Ah. Foi lá, desculpa aí. Ou você cortou meu raciocínio, papai. Não é. Aí, Respira aí, foi. Não, aqui, respira para tu retomar. Eu não vou refazer a pergunta, porque eu nem só lembro a o que eu parte falei. dela, só- Ele está lá fazendo um hang loose, deve estar Ok. tudo bem. Tá tudo ok? Pronto? Então, Deise, nós temos hoje, na atualidade, um avanço nas epistemologias, principalmente as do pós-estruturalismo, que nos permite, né, ter um lugar de fala. Eu tenho um texto da Spivak que eu gosto muito, que ela intitulado, né, Pode o Subalterno Falar? Então, dentro de uma lógica de uma ciência clássica, do qual se pensava uma neutralidade, um distanciamento, é óbvio que nós éramos sempre tutelados e tuteladas, não é, pelo pesquisador, pelo acadêmico. Só que nessa nova ordem social, nós tomamos para nós a possibilidade de fala. Nós estamos nas universidades, nós estamos na pós-graduação, nós estamos produzindo conhecimento. E, a partir daí, há um estranhamento, porque quando eu digo de uma academia, não é, que dialoga, né, com uma ciência clássica, ela vai dialogar, não é, numa perspectiva eurocêntrica. E essa perspectiva não está acostumada que mulheres falem, não é, que negros e negras falem, que os indígenas falem, que os ciganos falem, ou seja, que os minorizados socialmente possam fazer a reflexão sociocultural da nossa realidade. Então, hoje, a nova ciência, as novas epistemologias nos permitem ir para além de classe. Que eu acho que o discurso do marxismo não está finalizado. E mas não responde. é né? necessário somar-se ao marxismo outras categorias, como raça, como gênero, como sexualidades, porque não é possível nós pensarmos o fato social sem pensarmos hoje em interseccionalidade. Não é a mesma coisa você ser uma mulher negra e ser uma mulher branca na sociedade brasileira. Os lugares são diferenciados. Só que a mulher branca faz ciência e eu, enquanto mulher negra, sou taxada de fazer, não é, militância, de fazer ativismo. É um equívoco num momento onde que nós hoje estamos já nas academias e que nós estamos refletindo sobre a nossa própria perspectiva. Eu hoje, né, faço parte de um programa de pós-graduação em educação, culturas e identidades. É um lugar natural, né, de falarmos, em princípio, de nós mesmos. Porque quem é que está fazendo a ciência? Quem é que está produzindo conhecimento nos dias de hoje? Como nós não tínhamos esse lugar, né, da produção do conhecimento, do poder do saber, do poder, não é, que está regido na base intelectual, se causa um estranhamento. Se causa um estranhamento fora do nosso grupo e também dentro do nosso grupo, quando as pessoas são forjadas numa lógica eurocêntrica e de embranquecimento. Se eu pensar num princípio de ciência neutra e distanciada, é uma falácia. Porque quando você faz uma opção por um tema de pesquisa, você já está dizendo dos seus valores, das suas proximidades, das coisas que você acredita. Então, sou eu só que sou militante? Sou eu só que sou ativista? Então, todos nós, pesquisadoras e pesquisadores, o somos. Dentre essa perspectiva, eu vou falar das coisas que a mim me afetam. A pesquisa, para mim, está a serviço da sociedade. Em especial do meu povo, do qual está sempre alijado das políticas públicas, do processo educacional, das redes de saúde. Então, sou eu falando
não é, da situação da mulher negra, da população afro-brasileira, do povo de terreiro, da população LGBT negra, porque é uma fala diferenciada. E não tem maldade, não tem dificuldade nisso. Você, inclusive, consegue acessar determinados conhecimentos que, muito provavelmente, um pesquisador de fora não o faria. E isso não qualifica a minha pesquisa melhor ou pior. Ela é diferente de um modelo que estava aí posto pelas nossas universidades. Eu tenho, no meu grupo de pesquisa, como grande referência teórica, a norte-americana Audre Lorde, que foi uma mulher que ela, inclusive, fazia questão de se intitular, não é? Poeta, ativista, mãe, socióloga. Por quê? Há que se pensar numa perspectiva interseccionalizada. Eu não sou só uma mulher negra, eu não sou só a professora universitária, eu não sou só mãe do meu filho, eu tenho várias identidades, como diria o Stuart Hall, as identidades fluídas, mas são elas que me constituem. E em determinados momentos, né, aspectos dessas identidades se sobressaem mais do que as outras. O que ocorre hoje, quando a gente pensa no legado que Audre Lorde nos deixou? É extremamente importante que nós possamos ver, não é, perceber os problemas sociais pensando nas categorias de gênero, na categoria de raça, de sexualidade e de classe. Nós não superamos, mas nós não podemos trabalhar mais com essas categorias de forma isolada. Porque eu não sou só negra, eu não sou só uma mulher, eu não sou só lésbica, eu não sou só professora universitária, eu sou tudo isso. E o conjunto dessas coisas me faz diferente de uma mulher quilombola que teve só a educação básica, que não é uma mulher lésbica. Então, esses lugares são lugares que nós precisamos avançar, né? Nós precisamos crescer no exercício de pensar uma sociedade que seja uma sociedade para todos. Toda a sociedade brasileira está perdendo, mas nós, em especial, que sempre vivemos historicamente em lugares de desprestígio social, de exclusão social, vai acumular para nós um atraso, um retrocesso muito maior que as outras pessoas da sociedade. Verdade, Denise. Agora, eu fico num conflito de... Acho que o objetivo desse grupo, né, que está aí no poder, talvez seja de matar a nossa esperança, matar nossos sonhos, sorrisos, desejos. E manter isso vivo, o sonho, a esperança, o sorriso e o desejo, é imprescindível para termos ânimo de continuar resiliente, resistente e permanecer na luta. Eu percebo que, quando você coloca as questões de interseccionalidade, para uma mulher negra, pobre, que se assume lésbica, de terreiro, não é? Todas essas identidades, historicamente marginalizadas, têm um peso muito grande. E a gente está vendo do adoecimento das mulheres, né? E o do adoecimento mental, não só físico, mas também mental, dos processos de exclusões, que leva a uma solidão, que leva a um isolamento e, consequentemente, a própria morte. Eu queria que você falasse um pouco desse tema também, como é que você percebe o papel do feminismo e do feminismo negro na perspectiva de uma rede de amparo e de empoderamento, para que a gente não mate esse sonho de continuar vendo-se como humano, resistente, esperançosa, numa sociedade tão cruel, né? Tão excludente. Acho que primeiro a gente tem que pensar um pouco sobre a solidão da mulher negra na sociedade brasileira. Inicialmente, nós estamos galgando lugares que, historicamente, os homens negros ainda não estão, na sua grande maioria. Então, quero que eu primeiro começar falando desse lugar das relações afetivas sexuais, né, para chegar na academia. E por que eu estou fazendo essa escolha? Porque hoje, socialmente, os homens negros, quando ascendem, quase sempre
eles mudam de companheira. Se inicialmente eles tinham uma companheira negra, eles deixam essa mulher negra, que foi a mulher da luta, foi a mulher que segurou a barra mesmo com eles, e eles, na troca, eles vão escolher mulheres que façam parte do grupo hegemônico. Como a lógica do poder, né? Eu troco de carro, mas eu troco também a parceira, a companheira dessa realidade de dificuldades, de limitações. Isso acontece só nas relações afetivas, sexuais? Não. Isso acontece na relação profissional. Quando eu chego no departamento, eu sou a dona da temática, eu e mais alguns colegas, poucos que discutem isso, mas é como se nós fôssemos donos ou donas daquela temática. Então, se acontece qualquer coisa relacionada à população afro-brasileira, é a gente que vai fazer. Procura professor tal? Procura... eu não posso nem responder, tem que ser... sei que te responde, professor tal. Então... Procura a professora Denise, procura o professor Moisés, procura o professor Aristeu, procura a professora Rebeca, procura o professor José Newton, que são os professores que trabalham com essa temática no meu departamento. Por que isso? Me parece que a problemática do negro e da negra brasileira está na mão dos próprios negros e negras. É um equívoco, porque a economia, desde o período colonial até os dias de hoje, foram desenvolvidos por negros e negras, e a gente nunca questionou agora a reparação. Não é? Porque se teve um alavancamento da economia brasileira nos braços de homens e mulheres negras, então agora a gente poderia reivindicar para nós essa reparação. Mas quando é para discutir esse déficit que nós temos ainda, porque lá no dia 14 de maio não houve políticas públicas de integração dos negros na sociedade de classe. Então, a partir daí, você cria um abismo social, do qual você vai ter consequências na área educacional, no mercado de trabalho. E esse, muito recentemente, né, de 2003, aqui com a ascensão de um governo mais à esquerda, é que nós tivemos algumas ações reparatórias, como a política de reserva de vagas nas universidades, depois, um pouco mais tarde, o Estatuto da Igualdade Racial, depois a reserva de vagas nos concursos, que são medidas bastante limitadoras em função do grande abismo que se tem da população afro-brasileira e do grupo hegemônico. Então, essa não preocupação do Estado de criar um processo de equiparação nos deixou muito distante, numa realidade que vai demorar muito, e ainda que nós tenhamos algumas poucas políticas de ações afirmativas, elas não são o suficientes para tirar a população afro-brasileira desse patamar ainda de desprestígio, de desigualdades, né, de diferenças socioeconômicas bastante marcantes ainda na realidade brasileira. E nesse contexto, a mulher negra, ela ainda, a gente está falando de interseccionalidade, sofre muito mais, né? Porque a pobreza no Brasil, ela tem cor e sexo, tem né? Cor, tem gênero. E aí, voltando nessa lógica, que parece que o problema dos negros é um problema para pretos e pretas, né? Que não é problema de mais ninguém. Mas na hora de enriquecer, a gente podia trabalhar e dividir os lucros com todo mundo. Então, vamos pensar se esse é um problema só nosso? Eu posso afirmar categoricamente aqui, né, que nós precisamos hoje sensibilizar para além da população negra, para além da população indígena, que há uma dívida de honra com esses segmentos populacionais. Então, o que acontece? E no caso da mulher, é mais difícil ainda essa inserção com equidade. Por quê? Ela está na dupla vulnerabilidade, tanto de raça como de gênero. Por isso que a mulher negra é a base da pirâmide social. E aí ela, no seu departamento, quase sempre ela pesquisa sozinha, quase sempre ela toma a frente de determinadas ações. E aí a gente também precisa tomar cuidado, porque o que acontece? A gente fica nessa saga de realizar e realizar o melhor e fazer e tem que fazer. O que tem ocorrido é que nós estamos realmente adoecendo. Né? Principalmente adoecendo do ponto de vista mental.
Hoje, a pressão que uma mulher negra é submetida, né, é muito grande. Hoje, a quem está envolvida na pós-graduação, que tem que ter produção, né, de revistas acadêmicas de Qualis A1, no máximo B2, tem que orientar, tem que continuar na graduação e ainda sofrer com a perspectiva do racismo e do machismo, da misoginia, tudo junto e literalmente misturado, nos deixa num lugar realmente de solidão e de adoecimento. Eu acho que essa solidão a gente tem que dizer que é uma solidão que nos adoece cada dia mais. Vou lembrar um dito popular, que eu acho que ele é horrível, mas ele traduz muito o que está no imaginário, né, da sociedade brasileira. As mulheres negras são para trabalhar. As mulheres, né, mestiças ou mulatas são para fornicar e as brancas para casar. Eu acho que esse ditado é algo que está aí mesmo até os dias de hoje. Então nós, não é, que somos mulheres negras, mulheres mestiças, nós vamos estar, né, nessa dupla situação, trabalho e o lazer para o grupo hegemônico. Por isso que nós estamos sozinhas, por isso que nós estamos adoecendo, por isso que nós não conseguimos ter uma adesão nas nossas causas, nas nossas lutas, nas nossas pesquisas. Por quê? Esse é um problema nosso. Quem trabalha e quem traz alegria, né? E aí, entre aspas, né, para o grupo hegemônico, ou em especial para os homens do grupo hegemônico racista, somos nós. Porque a mulher branca está posta para ser a senhora de engenho, ainda que hoje nós não tenhamos mais o engenho da cana-de-açúcar. Mas temos o engenho da universidade, temos o engenho do mercado de trabalho, ainda temos os lugares de excelência e de poder dessa sociedade. Então, são esses lugares dos quais nós nunca fomos convidadas a adentrar. Mas ainda assim nós adentramos. E pagamos um preço alto por isso, porque nós não estamos no nosso lugar. Porque eu vejo assim, né, a minha família que não ascendeu socialmente, que não teve acesso à escolaridade, as minhas primas dizem assim, tem racismo na sociedade? Ai, Denise, acho que não tem, não tem. Lá na casa da patroa delas não vai ter, porque esse lugar, ela não vai estar competindo, ela não vai estar concorrendo com ninguém, então ela não sabe. Quem sabe que tem racismo somos nós, porque estamos no lugar que historicamente não eram ocupados por nós. Eram ocupados, não é, pelo um grupo hegemônico racista, machista. Então, hoje, nós, indígenas, grupos minorizados, é que sabemos efetivamente o que é exclusão, o que é racismo. Porque ousamos adentrar numa porta a qual não fomos convidadas a estar, né? E que, pelo nosso comprometimento, estamos convidando os jovens e as jovens para entrar, né? Engrossar esse cordão conosco. Venham. Então, as cotas, elas, nesse contexto, ajudam no processo de reparação, ainda é muito limitada, né? Que durante um bom tempo ainda estava sendo fraudado, muitas fraudes, pessoas brancas passando por negros, e quando não há bancas de verificação, elas simplesmente adentram sem nenhuma verificação, e aí a universidade, no meu ver, ela contribui com esse racismo, com esse crime, porque ela lava as mãos com racismo institucional. E eu acho que o papel da educação como é fundamental, porque mesmo a empregada doméstica, que ela possa até não perceber, verbalizar esse racismo ou dizer que não percebe, ela percebe, porque o tratamento que ela recebe é outro. As questões trabalhistas, quando a gente teve a PEC das domésticas, que guerra que foi, o que ali explicitava, né, a nossa sociedade racista, colonialista, porque você citou vários tipos de engenho, e eu digo do pensamento colonial, como ele está presente, às vezes, em cada ato, né, em cada gesto, e naturalizado. Às vezes você vai ser chamada para dar uma palestra, vai com sua amiga branca. Então, normalmente, ou uma colega, ou uma outra pessoa branca, porventura, chega junto. Então, a pessoa que vai recepcionar, ela já espera que a palestrante é a pessoa branca. Então, a tonalidade de pele, o racismo fenótipo no Brasil, ela determina lugares, vai excluindo, vai apontando. Isso, mesmo quem não está na escola, vivencia, mas é tão constante que naturaliza.
e nem, às vezes, não consegue verbalizar como racismo ou classificar como racismo. E o papel da educação para estar mostrando esses diferentes tipos de racismo que existe, que é crime, que tem que ser denunciado, e como cada uma pode se empoderar para não morrer. Porque eu acho que é uma morte também quando a gente nega a nossa identidade racial. É uma morte também quando a gente se vê diminuída, não preterida, que não pode ser amada, não pode ocupar determinados lugares ou espaços, que não se vê bonita, né? Não se olhar no espelho e não gostar dos seus traços, sua boca, seu nariz, seu cabelo, do seu corpo, é um ato de violência muito grande. E a gente tem na sociedade uma mídia que reforça constantemente esses atos, não é, de violência, com a força, o poder de uma mídia racista na mão, uma universidade que produz o epistemicídio quando ela não trabalha sobre as epistemologias, a diversidade de epistemologias, inclusive apontando as epistemologias africanas, né? E eu poderia passar a tarde citando exemplos, né, exemplos, a gente não pararia. Mas, assim, o papel mesmo das mulheres, eu queria voltar para o feminismo e falar de novo da Marielle Franco como um ícone, e aqui a gente no programa está trazendo essa placa da rua Marielle Franco, que eu vou levar e colocar na universidade, como homenagem a Marielle, é dizer da importância das mulheres denunciar as situações de agressões vividas constantemente, nas diferentes circunstâncias, inclusive com seus companheiros, né? E às vezes também com as suas companheiras, e das mulheres se unirem em rede para poder se fortalecer e se empoderar. E que as mulheres possam perceber também as especificidades, que a dor que uma mulher negra carrega traz em si todos esses elementos, vários elementos que a mulher branca tem um determinado privilégio. Então, se essa mulher ainda se assume lésbica, se essa mulher ainda se assume de terreiro, então, quantos preconceitos ela não está tendo que enfrentar? E, às vezes, a gente naturaliza e discrimina. Então, eu queria que a gente concluísse, né, essa fala, que, por mim, a gente passaria mais tempo, porque, com certeza, várias outras questões a gente não pôde abordar aqui, mas que no debate, em outro momento, a gente vai fazer. Eu queria que você mandasse um recado para essas meninas. E para os meninos também, que têm que rever suas masculinidades, né? Sim. Mas aqui falando na perspectiva das mulheres e que estão agora nos assistindo e dizendo, e aí, eu sou negra, o que faço nessa sociedade para sobreviver e assumir essa minha identidade? E aí, eu sou lésbica, como assumir isso também? Então... Bom, eu vou trazer um pensamento de Audre Lorde, que eu gosto muito, que ela diz que eu jamais serei livre se uma outra mulher ainda estiver em situação de opressão. Então, a partir dessa lógica, uma outra afirmativa da Audre, que ela diz, a gente leva tanto tempo construindo muros e paredes que a gente deveria construir mais pontes, né? Então, acho que o que é o significado da ponte no pensamento de Audre Lorde? O quão necessário é que nós estejamos juntas e juntos. O quão é importante que nós tenhamos redes para pensar as nossas especificidades, né? Aqui em Pernambuco nós temos rede de mulheres de axé, nós temos rede das mulheres negras de Pernambuco e outras redes, que elas são necessárias, porque quando o feminismo começou no Brasil, né, as demandas das mulheres negras não eram pautadas. O feminismo branco não levava em consideração que as mulheres negras, por exemplo, precisavam de creche para deixar seus filhos. As mulheres brancas estavam pautando um lugar no mercado de trabalho e as mulheres negras sempre trabalharam. E por isso que às vezes nós recebemos críticas, né, do feminismo negro, mas o feminismo negro vai pensar as demandas de gênero, né, de uma mulher negra, que tem agendas diferenciadas. Então, você que está aí nos escutando, seja você um jovem, uma jovem, se você for negro, lembre-se, hoje no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro está perdendo a sua vida. Então, significa que nós não podemos mais largar a mão de ninguém.
né? Nós precisamos estar juntas, juntos, segurando um na mão dos outros, para que a gente consiga sobreviver nessa época, não é? De Marielles, não é? De Joões, de Francisco, de Marias, de pessoas que estão tendo a sua vida ceifada pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, que é uma situação à parte. A gente precisaria voltar aqui para fazer um programa específico sobre LGBTfobia, porque LGBTfobia, numa situação de homem ou mulher negro, então é mais complicado ainda. Mas estejamos juntas e juntos na universidade, no ativismo, não é? No terreiro de candomblé, na capoeira, no maracatu, no afoxé. O que nós não podemos é correr o risco de estarmos sozinhos. Sozinhas nós somos mais frágeis. E dependendo do grau de vulnerabilidades que nós estamos submetidas ou submetidos, isso nos faz alvo fácil. Então, sejamos, não é, Marielles, né, sementes de Marielle, e estejamos juntos. Não vamos largar as mãos. Uma sobe e puxa a outra. E assim, eu agradeço essa querida aqui, que trouxe contribuições tão importantes para esse debate.